partir de agora, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que são as diretrizes de modelagem do cliente. Um dos anexos do nosso BEP são as diretrizes de modelagem. Essas diretrizes de modelagem precisam ser de acordo com o sistema construtivo do nosso cliente. Então, eu vou marcar mais uma reunião, dessa vez com o engenheiro da obra, vou fazer um checklist de todas as perguntas que eu preciso saber e vou colocar essas informações no BEP. Como assim, Cecília? O que tu quer dizer com isso? Bom, a gente pode mostrar aqui para vocês um exemplo de BEP. Mas, por exemplo, o sistema construtivo do seu cliente, ele usa o quê? Piso laminado, cerâmica, piso vinílico, tem contrapiso? Não tem contrapiso? Como que é a laje? É uma laje monolítica? É uma laje pré-moldada? É uma laje de concreto protendido? Todas essas perguntas vão estar no checklist que a gente vai conversar com o engenheiro da obra. Pela nossa experiência, para a gente ter um BEP assertivo e não ter muitos problemas de modelagem na obra, a gente recomenda que você faça essa reunião com o engenheiro responsável, mas também recomenda que, se tiver a possibilidade de visitar alguma obra similar, você vá na obra também para verificar o que está sendo feito in loco. O mais importante é que a gente tenha todas as camadas de piso, parede e forro. Isso precisa ser modelado corretamente pela arquitetura. E para a gente ter todas as camadas de piso, a gente precisa saber espessura de laje, acabamentos arquitetônicos, quais são as camadas de impermeabilização que vão ter naquele empreendimento. Tudo a gente tem que perguntar do cliente. Parede, qual é a espessura do reboco interno? Qual é a espessura do reboco externo? Qual é a cerâmica que está sendo utilizada? Vai ser pintura rolada? Todas essas perguntas nós vamos fazer nessa reunião para o engenheiro da obra. No nosso BEP, como você pode ver, a gente coloca o nome de cada camada de piso e de parede, a espessura dessa camada e os locais de aplicação. Por exemplo, em um apartamento, a gente pode ter cerâmica antiderrapante na cozinha e no banheiro, e nas outras áreas, como sala e quartos, a gente pode ter um piso laminado ou um porcelanato. Então, a gente põe sempre essas áreas de aplicação. O projetista de arquitetura, ele não vai conseguir começar a modelagem dele sem essas informações do BEP. Outro ponto muito importante para conversar com o engenheiro responsável é que a gente precisa definir quem vai ter que modelar o quê. Quais são as responsabilidades de cada projetista. Por exemplo, quando a gente está trabalhando em CAD, o projetista de arquitetura não leva em consideração as camadas de impermeabilização. Mas quando a gente está trabalhando em Revit, ele precisa modelar essa impermeabilização. Então, é um item que não está no escopo dele normalmente, mas que ele vai começar a absorver. A minha sugestão é que a gente peça do engenheiro da obra a EAP. O que é a EAP? É a lista de todos os itens que constam no orçamento. Cada um desses itens precisam ser modelados por algum projetista. A gente vai casar os itens do orçamento com as responsabilidades de cada projetista e colocar no modelo. Essa tabela também vai acompanhar as nossas tabelas de acabamento do BEP. As tabelas com as camadas são separadas no BEP por elementos construtivos. Você pode ver que a gente tem piso, parede, escada, forro. Outra separação que elas têm também é por local. Por quê? O nosso cliente solicitou que os quantitativos fossem entregues por local. Então, eu preciso separar o quantitativo de torre, de anexo, de implantação. Tudo isso vai ser separado pelos projetistas enquanto eles estão fazendo a modelagem. Por isso, nós fizemos esse direcionamento no BEP. Na nossa experiência da Chacon Engenharia, só colocar essas espessuras em tabelas, às vezes, gera uma pequena confusão. Então, a gente faz também um detalhamento dos desníveis e de todas essas espessuras de piso e parede para o arquiteto que vai modelar esse empreendimento pela primeira vez. Eu vou fazer a modelagem de todo o apartamento? Não, eu vou fazer um corte com todos os desníveis, espessura de contrapiso, de cerâmica, de laje, desnível de laje em varanda. Vou fazer um detalhe, vou colocar no BEP e assim ele vai conseguir evoluir bem mais rápido. Como você pode ver, a gente monta o esquema que o arquiteto vai precisar modelar, indicando camada a camada. Então, aquelas tabelas refletem nessas imagens que viram a modelagem do arquiteto. Dá um pouco mais de trabalho, mas o processo fica bem mais assertivo.
A experiência do BIM Manager também conta muito, porque a gente precisa saber extrair as informações que são importantes. A nossa experiência de modelagem vai fazer as perguntas certas para o engenheiro da obra.